É um sensor de parede decorativa. Recentemente, o presidente Trump enfrentou uma grande crise. Os documentos de Epstein foram a causa da crise política enfrentada por Trump. Hoje, vamos nos concentrar no presidente e nesses documentos. Os documentos de Epstein estão causando uma crise política para o presidente Trump. Vamos entender o que são esses documentos e o porquê da crise. Primeiro, precisamos conhecer quem é Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, de 1994 a 2004, trouxe menores de idade para uma ilha nas Ilhas Virgens Americanas que ele possuía e os explorou como escravos sexuais. Nessa época, Jeffrey Epstein também teria oferecido menores para favores sexuais a outras pessoas. Dizem que muitos poderosos e celebridades estavam envolvidos, como o príncipe Andrew do Reino Unido, Bill Gates e o ex-presidente Bill Clinton. Depois disso, Epstein Foi preso pela polícia, acusado de exploração sexual e tráfico de pessoas, ficando detido no presídio metropolitano de Nova York. Ele estava prestes a ser julgado quando, repentinamente, tomou uma decisão extrema. Devido à morte repentina, surgiram várias teorias da conspiração. Jeffrey Epstein tinha uma lista de clientes sexuais e surgiram suspeitas constantes de que algum grupo cujos nomes estavam nessa lista teria matado Jeffrey Epstein. Especialmente, como vou explicar mais adiante, o grupo Make America Great Again chegou a afirmar que o Deep State foi quem matou Epstein. Como essa controvérsia ficou muito grande, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América e o FBI divulgaram, no início de julho de 2025, 11 horas de gravações das câmeras ao redor da cela, como prova de que Epstein tirou a própria vida. O problema é que cerca de 1 minuto do vídeo, por volta da meia-noite, estava faltando, e foram encontrados indícios de edição, aumentando a controvérsia. Isso provocou uma grande reação entre os apoiadores do presidente Trump. O motivo foi o seguinte: isso porque foi o presidente Theoren quem usou Epstein para reunir sua base de apoio. O presidente Theoren começou a levantar teorias da conspiração logo após a morte de Epstein. O presidente Theoren afirmou na época pelo Twitter que Epstein morreu porque tinha informações sobre o ex-presidente Keol Rin-teon. Ele escreveu e espalhou a teoria da conspiração, reunindo apoiadores. Durante as eleições presidenciais de 2024, utilizou as teorias da conspiração sobre a morte de Epstein para atacar o Partido Democrata e mobilizar sua base de apoio. O presidente Trump alegou que o Deep State estava envolvido na morte de Epstein e que muitos deles teriam se beneficiado sexualmente com Epstein. Ele também prometeu que, se eleito, divulgaria todas as informações relacionadas a isso. Devido à postura do presidente Trump, seus apoiadores, especialmente do grupo Make America Great Again, rapidamente se uniram em torno dele. Trump realmente se tornou presidente. No entanto, recentemente, ele mudou completamente de atitude. Pam Bondi, a procuradora-geral, ignorou a opinião pública ao negar a existência de uma lista de Epstein e de documentos adicionais a serem divulgados. O problema é que isso foi um erro enorme. Como expliquei antes, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América e o FBI divulgaram provas de que Epstein tirou a própria vida, mas foi confirmado que esse vídeo estava editado. O presidente Trump voltou atrás na promessa de divulgar os documentos de Epstein, decidindo não fazê-lo mais. Entre os apoiadores do Make America Great Again, houve casos em que retiraram o apoio ao presidente Trump. Os apoiadores do Make America Great Again acreditavam que o Deep State corroía os Estados Unidos da América e que, ao divulgar os documentos de Epstein, poderiam expor sua identidade e salvar o país. A postura passiva do presidente Trump causou decepção tão grande quanto a expectativa anterior. Devido a isso, surgiram suspeitas de que a mudança de atitude do presidente Trump poderia ser porque ele mesmo estaria envolvido no caso Epstein. Ironicamente, as suspeitas começaram com Elon Musk, um dos aliados mais próximos do presidente Trump. Em junho de 2025, Trump e Musk tiveram uma discussão acalorada e continuaram trocando farpas intensamente pelas redes sociais. Nesse momento, Elon Musk fez uma declaração bombástica dizendo que o nome do presidente Trump estava nos documentos de Epstein. Após essa declaração, suspeitas envolvendo Trump e Epstein se intensificaram. Segundo o Wall Street Journal, em 23 de julho, o secretário de Justiça, Pam Bondi, informou ao presidente Trump em maio que seu nome aparecia várias vezes nos arquivos de Epstein. De fato, Epstein e o presidente Trump se conheciam. De 1990 ao início dos anos 2000, o presidente Trump e Epstein tiveram uma relação próxima. Foi relatado que os dois costumavam se encontrar com frequência em eventos sociais da alta sociedade na Flórida. Em entrevista à New York Magazine, em 2002, o presidente Trump afirmou que conhecia Epstein há 15 anos e que ele gostava ainda mais de mulheres bonitas do que o próprio Trump. Essas mulheres bonitas. Ele também mencionou que a maioria das mulheres era muito jovem, uma declaração que lembra o escândalo de exploração sexual de Epstein.
Por causa disso, a mídia americana começou a investigar e relatar a relação entre o presidente Trump e Epstein. Várias fotos foram descobertas, mas o presidente Trump reagiu de forma muito sensível a isso. Ele processou empresas de mídia que relataram sobre Epstein e Trump. Em 18 de julho, ele processou o Wall Street Journal por 10 bilhões de dólares, cerca de 14 trilhões de won, numa tentativa de silenciar a imprensa. De repente, ele tenta desviar as críticas contra si para figuras do Partido Democrata, postando em suas redes sociais um vídeo da prisão do ex-presidente Obama. Há quem diga que o presidente Teoreompeu está pressionando e provocando outros países de forma exagerada, a ponto de ultrapassar os limites, justamente para abafar o escândalo da Aeb Ceuta. Por isso, até mesmo dentro do Partido Republicano, estão surgindo vozes críticas ao presidente Teoreompeu. O presidente da Câmara, Michael Johnson, afirmou que, embora seja uma questão muito sensível, tudo deve ser divulgado para que o povo possa julgar. Matthew Batteles, um estrategista do Partido Republicano, disse que o governo Teoreompeu continuou espalhando essa narrativa externamente, mas ainda restam muitas dúvidas. Ele também afirmou que, após assumirem o poder, criaram um monstro que está corroendo a confiança na administração. Entre os apoiadores do Make America Great Again, cresce o número de pessoas afirmando que deixarão de apoiar completamente o presidente Teoreompeu. Pesquisas de opinião estão sendo realizadas nos Estados Unidos em 28 de julho. Entre os apoiadores do Partido Republicano, 38% disseram apoiar o presidente Teoreompeu, enquanto 24% expressaram uma opinião negativa. Em especial, entre os entrevistados que se identificaram como membros do Make America Great Again republicano, menos de 40% avaliaram positivamente a resposta do presidente Teoreompeu. Até mesmo 17% das pessoas avaliaram negativamente o presidente Teoreompeu, indicando um aumento gradual das críticas a ele dentro do movimento Make America Great Again e do Partido Republicano. Nesta pesquisa, 90% defendem a divulgação completa dos arquivos sobre Epstein. Agora é aguardar a decisão do presidente Teoreompeu. De qualquer forma, o presidente Teoreompeu e Epstein se conheciam, mas não está claro se ele recebeu favores sexuais ou não. Por isso, o Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos da América está considerando chamar Ghislaine Maxwell, cúmplice e ex-namorada de Epstein, para depor e esclarecer esses fatos. No Senado dos Estados Unidos da América, uma carta foi enviada ao Departamento de Justiça em 30 de julho, exigindo a divulgação de documentos relacionados a Epstein, conforme a regra dos 5 membros da lei federal. Segundo a regra dos 5 membros, se 5 senadores do Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado requisitarem, as agências federais são obrigadas a fornecer a eles os documentos ou informações governamentais pertinentes. 8 senadores, 7 democratas e 1 republicano, todos membros do Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, solicitaram ao Departamento de Justiça a divulgação dos documentos relacionados a Epstein, com base nessa cláusula. Prazo até 15 de agosto. Porém, como o governo Trump pode não atender, teremos que aguardar para ver o desfecho. Os apoiadores do presidente Trump enfrentam um dilema. O grupo Make America Great Again exige mais transparência, mas ainda assim enfrenta essa situação. Por outro lado, se o problema se agravar, ficará claro que será um grande obstáculo para a administração do presidente Teoreompeu, e há preocupações de que o grupo Make America Great Again também sofra prejuízos significativos. Se a opinião pública persistir, ficará evidente que eles perderão nas eleições de meio de mandato do próximo ano. Membros do Partido Republicano e do grupo Make America Great Again perceberam a situação e começaram a recuar. O presidente Teoreompeu está em um beco sem saída. Ele está tentando de qualquer maneira sair dessa situação. O presidente Trump geralmente desvia a atenção para outro assunto quando enfrenta uma crise política. Um exemplo clássico disso foi em 2019, quando ele se reuniu com Kim Jong-un em Panmunjom. Na época, havia grande pressão política interna, como o escândalo da Rússia e a crise na fronteira. Mas o presidente Trump resolveu essa pressão ao se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos da América a pisar na Coreia do Norte, criando uma cena histórica. Nesse contexto, muitos analisam que com o presidente Teoreompeu enfrentando uma nova crise política, é provável que ele opte pela diplomacia para mudar o cenário. Ele pode até realizar outra cúpula com Kim Jong-un. Ou então usar Israel para que toda a atenção da mídia se volte para lá. O presidente Trump enfrenta atualmente a maior crise política de sua carreira, embora haja muitas dúvidas sobre isso. Por que o presidente Teoreompeu não divulga os documentos de Epstein? E se o nome do presidente Teoreompeu estiver nesses documentos, por que o governo Joe Biden também não os divulgou? E se não houver documentos de Epstein, será que as declarações de Ilham Meoselkio foram apenas palavras ao vento? Ainda são necessárias mais observações para termos certeza, mas o presidente Teoreompeu enfrenta uma crise política devido a isso. As escolhas do presidente Teoreompeu podem mudar drasticamente o cenário político daqui para frente. Se o presidente Trump divulgar completamente o arquivo Epstein, isso pode provar sua inocência ou se tornar um golpe fatal para ele. Por outro lado, se ele permanecer em silêncio ou tentar encobrir, perderá ainda mais a confiança de seus apoiadores.
como uma variável sensível que pode impactar enormemente as eleições de meio de mandato de 2026 e as próximas eleições presidenciais, cada movimento de Theory-Pompeo atrai a atenção internacional. O que vocês acham dessa situação? Deixem suas opiniões nos comentários. Encerro o vídeo por aqui. Obrigado.